Olá, amigos! Após o empate em 1-1 contra a equipe da Colômbia, um desempenho frustrante, é verdade, aquém daquilo que a gente imaginava e projetava para esta terceira rodada da Copa América, a seleção brasileira está classificada para as quartas de final. O time avança para o mata-mata na segunda colocação do grupo D, que significa que enfrentaremos o Uruguai no primeiro duelo eliminatório. A partida será realizada, atenção, às 10 horas da noite deste sábado em Las Vegas, ou seja, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior retornará ao estado de Nevada, que foi o palco da partida em que vencemos o Paraguai por 4-1. Com 5 pontos, avancemos, mas já está muito claro que muitas coisas precisam ser corrigidas e, principalmente, a seleção precisa encontrar uma rota de evolução num caminho extremamente curto para aliar a competitividade que até teve durante boa parte da primeira etapa com um jogo mais propositivo, com transições melhores executadas, com meio de campo que consiga controlar melhor a posse de bola. O time foi engolido, especialmente no segundo tempo, pelo meio de campo da seleção colombiana, ali com o Richard Rios, com o Rames Rodrigues. Foi uma dificuldade muito grande. Daqui a pouco nós vamos ouvir os atletas da seleção brasileira analisando esse empate, sim, suficiente para avançarmos de fase, mas que deixa um quê de preocupação, porque se no primeiro tempo nós competimos, é verdade, marcamos bem, ocupamos o espaço, conseguimos uma boa batida de bola parada ali com o Rafinha, tivemos, na minha opinião, um pênalti não marcado em cima do Vinícius Júnior, mas no finalzinho da segunda etapa cochilamos, tomamos o gol de empate e isso acabou condicionando o que foi o restante do jogo. Uma Colômbia que tinha o controle e muitas vezes parecia nem mesmo interessada em tentar partir para cima com muita efusão. Até teve uma grande chance no finalzinho da segunda etapa com o Borré e quase virou a partida, mas uma seleção brasileira que roubava a bola, pressionava em cima, saía a transição, ocupava bons espaços no setor inimigo na primeira etapa. No segundo tempo, pareceu que o time evoluía à base da individualidade. Conexões diretas e ao passo que no finalzinho até tentou um abafa, mas, repito, pouca coisa de coletivo. Talvez os nossos jogadores sejam até melhores do que os jogadores da seleção colombiana, mas o que está pesando nesse momento é a formatação de time. A Colômbia hoje está em estágios bem mais avançados do que a seleção brasileira. O Uruguai também está nesse estágio mais avançado, a própria Argentina. E aí o chaveamento já coloca cara a cara com a equipe brasileira o time do Uruguai. Se passarmos do Uruguai, provavelmente enfrentando a Colômbia, e numa possível decisão, duelo contra a equipe da Argentina. Então é um caminho difícil, pesado para a seleção brasileira. A verdade é que aquilo que se imaginava para um teste do Dorival contra uma seleção sul-americana que está com um trabalho consolidado, não foi aquele teste perfeito. É preciso encontrar um caminho de evolução com pouco tempo de trabalho. A verdade é que a partir de agora o time vai ter 2 sessões de treinamento para ajustar a equipe para o duelo contra a equipe do Uruguai. O Uruguai, inclusive, tem um dia a mais em relação à seleção brasileira. O Uruguai entrou em campo na segunda-feira, ou seja, regenerou na terça, treina na quarta, na quinta e na sexta. Seleção brasileira, em tese, regenera na quarta, viaja na quarta, treina na quinta e na sexta, para o Dorival Júnior ajustar o time e para entender qual vai ser o modelo. Se ele vai tentar esboçar e repetir o que foi feito contra a equipe da Colômbia, ou vai tentar ter um time mais criativo, mais propositivo, que busque controlar o jogo. A verdade é que em pouquíssimos momentos da primeira etapa, no segundo tempo praticamente não houve controle de jogo da seleção brasileira. Foi um jogo bem mais controlado pelo time colombiano, que está invicto nesse novo momento, desde que o novo treinador assumiu a equipe lá no ano de 2022. Dorival tem uma dor de cabeça muito grande para esse jogo contra o time do Uruguai. Vinícius Júnior estava pendurado, ele, o Paquetá, o Éder Militão e o Wendel, e o Vinícius Júnior tomou cartão amarelo. Ou seja, além das dificuldades de implementar um estilo, de implementar um esquema, apenas o 7º jogo do Dorival Júnior no comando da seleção, uma seleção que perdeu todo o ano de 2023, ele também vai ter que escalar a equipe sem a principal estrela. Os outros atletas que estavam pendurados têm os cartões zerados, podem atuar normalmente contra o Uruguai. A partir de agora, o jogador só perde uma possível decisão
uma possível final, caso tome cartão amarelo nas quartas de final e também na semifinal. Vale lembrar que na Copa América os jogadores ficam suspensos, tomando 2 cartões, então esse é o caso do Vinícius Júnior. O Dorival Júnior não vai perder tempo, já vai começar a pensar o time sem o camisa 7 do Real Madrid. Vamos ouvir o capitão da seleção brasileira, o Danilo, que ele analisa essa partida da seleção, um empate frustrante, reconhece que o time teve bons momentos na primeira etapa, mas no segundo tempo esteve muito abaixo. O Danilo puxa essa autocrítica na seleção brasileira. A verdade, só vamos construir um caminho que ainda é possível, a verdade é essa, as coisas eram mata-mata, que vem o Uruguai erguer a cabeça, não dá pra ficar com o clima baixo, ajeitar o que precisa ser ajustado, somos a seleção brasileira. Precisamos encontrar um caminho de competição. Se não der pra jogar bola agora, beleza, tá devendo? Tá devendo. Mas vamos competir, vamos entrar em campo com tudo pra, claro, com a estratégia que vai ser montada pelo técnico Dorival Júnior, tentar superar a equipe do Uruguai, que tem grandes jogadores, De La Cruz, Valverde, David Nunes, Pelistri, ainda tem o Suárez, que sai do banco, então é um time bem encrespado. Talvez hoje, se a gente olha para a Copa América, a Colômbia teve 7 pontos na fase de grupos, o Uruguai passou com 9, a Argentina passou com 9, a Venezuela passou com 9. Talvez o Uruguai foi aquela equipe que apresentou o futebol mais consistente, na minha opinião. É um time melhor do que o da Colômbia e tem peças, inclusive, melhores do que a da Colômbia. Então vai ser um desafio muito grande, vai ser um desafio de nível extremamente elevado para a seleção brasileira. O Danilo analisa essa partida contra o time da Colômbia e já projeta o duelo contra o Uruguai sem o Vinícius Júnior. Sim, sem dúvida. Acho que o primeiro tempo a gente controlou bem, tivemos bons momentos de posse de bola, uma posse mais larga, que era o que a gente queria durante o jogo, porque a gente sabe que eles deixavam 3 jogadores sempre esperando o contra-ataque e ia ter espaço para isso. A gente, por 1 minuto, teve uma desatenção, uma bola que a gente devia ter colocado lá na frente, tinha acabado o primeiro tempo, e aí muda toda a história do jogo, mas faz parte do crescimento. Segundo tempo a gente abaixou muito, ficou muito atrás, não conseguiu pressionar eles, deu a posse de bola. Entretanto, eu fico com a parte onde a gente soube se defender, soube sofrer. Isso não vai bastar para passar a próxima fase, mas a gente tem que seguir para consertar isso dentro. Temos agora alguns dias para poder melhorar e confiantes que a gente possa fazer um bom jogo contra o Uruguai, se não me engano, seguir na competição. Não, de maneira nenhuma. Durante o jogo a gente não pensa nisso. O Vini é um craque, é um jogador que a gente espera tanto, que pode vencer jogos por nós. Mas a gente se apoia no grupo, a gente tem outros jogadores com muita qualidade, com muito potencial, e a gente vai tentar de alguma maneira suprir essa ausência do Vini e fazer com que a gente possa vencer a eliminatória. Tem que dar, eu acho que os grupos vitoriosos são esses que, dentro das dificuldades, procuram crescer, procuram melhorar. Passou esse jogo, a gente tem que ver aquilo que a gente deve melhorar mesmo, né? Deve evoluir enquanto equipe, mas a gente tem muita ocasião de seguir na competição. Eu particularmente concordo com essa análise. Acho que a maneira como o time se comportou no primeiro tempo não foi perfeita, mas foi competitiva. Eu tenho dito isso. É importante, no momento em que você está evoluindo a nível de trabalho, se colocar de maneira competitiva, mas no segundo tempo o time se perdeu dentro do gramado. Vamos ouvir também o técnico Dorival Júnior, na entrevista coletiva ele destacou que tirou o Paquetá porque o Paquetá não estava bem dentro de campo. O time não foi bem, o meio de campo não conseguiu controlar o jogo e é uma dificuldade que precisa ser ajustada para o duelo contra o Uruguai. O técnico Dorival Júnior avalia esse jogo contra a equipe da Colômbia, mas ele está confiante que para enfrentar o time do Uruguai, a seleção brasileira vai conseguir se comportar de uma maneira melhor dentro do gramado. Ele até destaca, não dá para querer que num curto tempo de trabalho a seleção brasileira não sofra dentro de campo. Então ele tem dito isso nas coletivas, que a oscilação dentro dos jogos ela vai acontecer. Mas o Dorival Júnior também não quis encobrir os erros, fez questão de dizer que a atuação foi abaixo daquela que se imaginava, daquilo que foi projetado, o time não conseguiu controlar o jogo. Vamos ouvir o técnico Dorival Júnior que analisa esse duelo contra o time da Colômbia e já projeta também a partida contra o Uruguai. É um Dorival confiante, mas sabendo que precisa corrigir a rota da pentacampeã mundial. De modo geral, não vinha sendo, não é? Hoje, realmente, nós tivemos algumas dificuldades na saída de bola, proporcionando ao adversário, inclusive, retomadas perigosas à frente praticamente da nossa área. Não vinha sendo um fato que
nos preocupasse, até pelas opções que nós sempre tivemos. O nosso quadrado hoje acabou dificultando a nossa saída em muitos momentos. É um fato natural. Essas oscilações, elas vão acontecer. Você mesmo acabou de pontuar, é uma equipe ainda em formação e nós não podemos nos esquecer disso em momento nenhum. Tivemos realmente algumas dificuldades nessa partida que não vínhamos tendo. O nível da Colômbia, nesse instante, ele é um pouco diferente. É natural isso, vem de 22 partidas invictas e teve um peso muito grande. Porém, nós tínhamos 1-0 a nosso favor, quando de repente uma jogada que poderia com certeza nos dar o segundo gol, nos tira a possibilidade de uma administração, talvez de uma outra forma daquilo que seria o resultado. Então, eu acho que nós temos que pesar várias coisas e entendemos, sim, que precisamos melhorar, por isso que estamos trabalhando nesse sentido. E em muitos aspectos as coisas já evoluíram. De repente, um momento ou outro, nós teremos realmente uma dificuldade um pouco maior em razão desse processo, que é um fato natural e ninguém escapa. Eu acho que é um processo, Eduardo. Eu sempre falo que ninguém queima etapas no futebol. Não adianta que você não saia da figura A para a figura F sem que você passe pela B, pela C, pela D, enfim, não tem como fazê-lo. A equipe vai oscilar em muitos momentos, assim como vai jogar uma partida como jogou com a Costa Rica, bons momentos contra o Paraguai, não tão bons momentos contra a Colômbia. Isso não quer dizer que deixaremos também de fazermos resultados, pela capacidade que nós temos. O que eu espero é que a equipe continue crescendo em muitos desses comportamentos que são fundamentais, assim como oscilaremos em outros mais. É um fato, nós temos que conviver, só se tira isso com treinamento e jogos. É uma sequência que vai nos mostrando pequenos detalhes, defeitos, acertos, e com isso nós vamos construindo uma equipe. É um fato natural na formação de qualquer grupo de trabalho que tenha tão pouco tempo. Tivemos aí ótimos dias para que pudéssemos preparar para esses jogos de uma competição tão importante, porém não o suficiente para que já tenhamos um time assim que cumpra com todos aqueles detalhes que precisamos e que não sofra em momento nenhum. Isso tudo vai acontecer com o tempo, com certeza. A evolução ela será muito clara com o passar de jogos e trabalhos. Diria que um otimismo realista do técnico Dorival Júnior de acreditar que sim, em tempo a seleção brasileira vai conseguir encontrar uma rota de evolução, mas há de se ter a ciência de que essa evolução precisa ser a curto prazo se queremos ser campeões da Copa América nesse ano de 2024. O duelo contra a equipe uruguaia é dificílimo, mas que vem o Uruguai. O caminho na fase de grupos foi um caminho invicto, se permanecemos invicto, minimamente vamos levar os jogos para os pênaltis. É claro que não é o caminho ideal, mas é importante que a seleção brasileira ajuste alguns processos em dois sentidos. Uma questão da competitividade, talvez uma marcação mais ousada, mais corajosa, incomodando mais o adversário. Senti que em alguns momentos a seleção brasileira esperou demais a equipe da Colômbia, talvez pudesse espetar um pouco antes. O time tentou jogar muito apenas só na transição. Até falando sobre isso, Dorival Júnior ficou na bronca com a arbitragem. Concordo, pênalti tinha que ter sido marcado no Vinícius Júnior. Poderia mudar a circunstância do jogo, mas a Colômbia saiu. Até em algum momento parecia um pouco satisfeita também com o empate. O jogo foi muito físico, o jogo foi muito brigado, o jogo foi muito disputado. Então 2-0 ainda na primeira etapa poderia mudar um pouco o cenário da partida. O Dorival Júnior entende que isso foi primordial para o resultado do jogo. É claro que não encobrindo os erros da seleção brasileira, e sinceramente, 1-1 na fase de grupos, eu repito, ainda no início de um trabalho, às vezes é melhor empatar com esse desempenho do que se tivesse uma vitória com esse desempenho. Porque muitas vezes a vitória pode acabar maquiando alguns erros. Então, minimamente,
A seleção brasileira, ela entra vacinada, ela sabe o que virá pela frente. Todo mundo sabe que hoje o Uruguai está no estágio mais avançado do que o nosso. Mas vamos ouvir o técnico Dorival Júnior, que ficou na bronca com a arbitragem pelo pênalti não marcado em cima do Vinícius Júnior. Olha, não sei se é interferência, Monique, porém, naquele momento seria 2-0. Um 2-0 com a velocidade que nós temos, com a equipe que nós temos. Independente das coisas não estarem saindo como nós gostaríamos naquele momento, um resultado de 2 é muito diferente de um resultado de 1-0. E logo em seguida nós acabamos tomando o gol de empate. Então, para mim, foi decisivo. Até porque dentro do estádio, talvez só ele e a equipe do VAR que não viram que aquela penalidade existiu, com certeza. O Brasil, mais uma vez, foi muito prejudicado. Eu acho que nós temos que ser muito realistas. O fato aconteceu. Não foi uma criação de nenhum de nós. E ali, eu não tenho dúvidas que com um resultado um pouquinho maior, ampliado, possivelmente as movimentações da partida seriam outras completamente diferentes, até porque a seleção colombiana necessariamente teria que se expor um pouco mais. E mesmo com um desacerto naquele instante, nós talvez pudéssemos tirar proveito de uma situação que sabemos como ninguém como jogar, que é justamente tendo transições facilitadas pela velocidade e pela técnica da nossa equipe. Portanto, a bronca do técnico Dorival, agora o time descansa de terça para quarta, faz o regenerativo, viaja para Las Vegas, treina quinta e sexta-feira. Muito provavelmente a CBF ainda vai divulgar a programação, mas muito provavelmente no mesmo complexo que usou para os treinamentos antes do duelo contra a equipe do Paraguai, e volta ao Allegiant Stadium. Então vamos enfrentar calor, o Uruguai também vai. É um grande duelo, a pentacampeã do mundo contra a seleção celeste, uma equipe que está tendo um trabalho muito bem feito sob o comando do Marcelo Bielsa, vem apresentando um grande futebol, tem muitos craques e vamos jogar sem o Vinícius Júnior. Durante a preparação para esse duelo nós vamos falar mais sobre isso, mas o Dorival inclusive já disse, precisa ser encontrada uma seleção que não seja refém dos protagonistas. Vamos ver qual vai ser a cara desse Brasil para o duelo contra o Uruguai. O Dorival Júnior entende que tudo aquilo que precisava ser implementado de conceito foi implementado em Orlando na preparação. E agora, de fato, pelo pouco tempo, como eu disse anteriormente, o Uruguai tem até um dia a mais de preparação, faz parte do show. O Uruguai era do grupo C, a gente do grupo D. Não dá para usar isso de cortina de fumaça, de justificativa. É ajustar nesses 2 treinos o tempo para compor o time positivamente para o duelo contra a equipe da Celeste Olímpica. Então esse é o desafio da seleção brasileira. Anote aí, sábado, 10 horas da noite no horário de Brasília, 6 da tarde no horário de Las Vegas, a seleção entra em campo em busca das quartas de final. Já fomos campeões da Copa América, passando em segundo, passando em primeiro. Enfim, agora a coisa zera, vamos pro mata-mata, que vem o Uruguai, vamos acreditar na evolução da pentacampeã do mundo. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da seleção brasileira na caminhada em busca da 6ª estrela. Também vamos acreditar na 10ª taça da Copa América.